Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está assistindo a gente. Esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. E eu sou o Ailton Zulu. Hoje eu estou recebendo aqui. Ele, além de corredor de montanha, ele é empresário. Tem 42 anos e começou a correr aos 33 para fugir de uma vida sedentária. Ele gosta de correr longas distâncias e sempre foi muito competitivo. Realmente ele corre ali, lá com o pessoal da frente lá. E ele já correu provas na África do Sul, a Conrads, né? Que é de 89 km, Patagônia, já 3 vezes, a BR-135. A UT da Amazonas ele não terminou, mas ele falou que será o primeiro brasileiro a finalizar a prova. Ele é empresário e ele é dono de uma das grandes empresas do ramo esportivo. E isso começou lá em 2018, em São Martin de los Andes. Ele idealizou essa empresa lá e ele percebeu que no mercado brasileiro tinha espaço. Eu estou falando da Equilíbrio Sport e de Sérgio Garcia. Seja bem-vindo. Fala, meu amigo. Tudo bem, Zulu? Obrigado pelo convite de estar aqui para essa troca legal. Legal. Eu primeiro... A gente tem bastante assunto aqui para conversar. Mas primeiro eu quero conversar com o empresário. Vamos lá. Vamos conversar com o empresário. É a parte que eu menos gosto, é a menos divertida, mas vamos lá. Eu pensei, né? Eu elaborando a pauta ali, e eu falei assim, o Sérgio tá achando que a gente vai falar só de corrida de montanha, mas a gente tem outros assuntos interessantes aí para conversar primeiro, né? Sérgio, você trabalha com artigos esportivos, né? Isso. E a minha primeira pergunta é a seguinte: eu já fiz essa pergunta aqui para várias pessoas. Tá. Como a gente democratizar a corrida de montanha? Como a gente popularizar a corrida de montanha? Tá. E eu já vou começar com uma pergunta difícil. Por que o custo dos acessórios, calçados, vestimentas, mochila é tão alto no Brasil? Eu acho que, primeiro, porque ainda é um segmento bem nichado. Tudo que é nicho, querendo ou não, o mercado acaba aproveitando um pouco na questão agregar valor. Acho que é o primeiro ponto. Eu acho que quando começa a abrir mais as oportunidades, vem marcas para concorrer e isso começa a expandir. Começam a ver que há oportunidades. Prova disso é que as marcas nacionais já estão entrando aí com os tênis de trail também, que é algo novo, né? Nós vemos aí a Olímpicos entrando com seu tênis de trilha, que está sendo muito bem aceito. A New Balance vem com produção nacional de tênis de trail também. Muita gente não sabe, mas às vezes a marca que você vê como importada tem uma parte que é de produção nacional. E traz isso. A Skechers trouxe tênis aí com preços bem populares, bem abaixo do preço de tênis de asfalto também. Eu acho que o próximo passo agora é o corredor entender que não é só no produto caro que tem qualidade para entregar. Que tem produtos com valores menos agressivos para o bolso, que também podem entregar uma boa qualidade. E tem outros que não vai ter jeito. Que você vai falar, não, eu vou ter que ir naquele ali, gastar um pouco mais nesse equipamento, mas vai ser mais durável. Então, automaticamente, também ele responde aquele investimento por durar mais. É muito do caso da mochila. Às vezes a pessoa acaba numa mochila de um valor menor e 6 meses está tendo que comprar outra. 8 meses, 1 ano. Pô, a mochila para mim... Eu tenho minha primeira mochila. Minha primeira mochila Salomon eu tenho vai para 7 anos, 8 anos. Tenho ela lá, tá bonitona, lindona. Já desbotou a coloração de tanto sal e sol, mas está intacta, não tem um furo na mochila. Legal.
Ô, Sérgio, você é a pessoa certa para falar sobre isso, porque você não representa uma única marca. Você são multimarcas ali, são muitas empresas. Sim. E você falar isso para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão assistindo, é muito importante. A gente tem um preconceito de achar que o mais caro é o melhor. E isso não é uma verdade, então. De maneira alguma. Eu vou contar uma história aqui interessante. A Skechers, que é pouco conhecida no Brasil, está entre a segunda, terceira maior marca do mundo em pares de tênis vendidos. Então você vê o tamanho da marca mundialmente conhecida, é uma empresa americana, mas no Brasil ela não tem do valor porque não é conhecida. Eu mesmo fui dar uma chance para ela quando eu vi a primeira vez no Chile. Então eu vi aqui no Brasil e falava, não, eu só usava Nike. Cheguei no Chile, cada 3 pés que eu via, 2 tinham Skechers. Não estou falando só de corrida, estou falando na rua ali. E comprei meu primeiro Skechers, me apaixonei. Vi que eu nunca tinha usado tênis na vida, eu costumo brincar. Tamanho conforto que tem. A Skechers teve que, em determinado momento, aumentar o valor dos seus produtos para poder alcançar esse público mais robusto e para aumentar suas vendas, acredite se quiser. Porque o povo associava Skechers com preço baixo, pouca qualidade. E era exatamente o contrário. O tênis entrega um conforto assim incrível. Então hoje o Skechers já chega um pouco mais caro aqui no nosso mercado. Ainda abaixo de uma Nike, de uma Adidas, mas já chega mais caro do que o que era há 4, 3 anos atrás. Bem mais caro do que o que era há 4, 3 anos atrás. Que interessante. Isso é muito comum, né? A gente acabou criando essa cultura do mais caro, melhor, e o preconceito com o menor valor, achar que o material é de baixa qualidade. Sim. Você falou da Olímpicos, né? Eu tenho escutado aí o feedback das pessoas. É um tênis que está no mercado por R$ 599, né? R$ 599. E eu não vou falar a marca aqui, a outra marca, porque a gente não está aqui para desmerecer ninguém. Claro. Né? A gente está aqui sempre para ajudar as pessoas. Mas eu posso dizer que a outra marca custava mais ou menos o dobro do Olímpicos. Uhum. E essa pessoa falou assim para mim, Zulu, falou da mesma forma que você falou. Uhum. Eu nunca tive tênis, agora eu estou tendo um tênis para correr na montanha. Eu li aquilo e falei, caraca, o tênis custa R$ 599, você teve tênis de R$ 1.500, um tênis de R$ 1.600 e um tênis de R$ 600, você está falando que ele é espetacular, né? E aí eu falei, agora só falta o parâmetro para a gente entender a durabilidade desse material. Exato. Nos outros quesitos, ele está super bem posicionado. Agora a gente precisa ver a durabilidade. Mas você vê como que é interessante, né? Porque a gente tem essa questão de sempre se apegar. E você falou uma coisa que é verdade. Às vezes você vai fazer um investimento maior numa mochila. Essa mochila ela vai durar 5, 6, 7, 8 anos, né? Sim. E aí você fala, mas o valor é R$ 1.600. Mas se você diluir em 8 anos, Sim. Né, ficou um valor abaixo. Agora, o que adianta também você comprar uma mochila de R$ 400 e ela durar 6 meses? E te machucar. Ser desconfortável. Então, existe tem esse detalhe também que é bem importante, né? Mas, voltando a falar dos preços, a gente sempre que pensa na modalidade de popularizar, democratizar, eu penso que os materiais esportivos, né, artigos esportivos em geral, não deveria ser taxado, porque, segundo a OMS, a cada $1 investido em atividade física, você economiza 3 em saúde. Quem faz atividade física fica menos doente. E se fica menos doente, leva menos gasto para o governo. Então, eu imagino que o governo ele deveria incentivar a atividade física, certo? Perfeito. E esse incentivo começa pelos acessórios. Porque
Na corrida de rua é muito mais tranquilo, mas para ir para uma montanha você precisa de mais acessórios. E aí a gente vê que a taxação deixa isso... não deixa um esporte tão democrático, né? Sim, e não é só, a gente está falando só da corrida, né? Quando a gente abre isso para tudo quanto é esporte, concordo plenamente. Eu sempre disse, eu acho que assim, o país que não investe em esporte e educação, ele vai investir em hospitais e presídios. Que é o caso do nosso país hoje, né? Hoje o Brasil é o país que, infelizmente, mais prende no mundo, é o país que pouco consegue ressocializar, infelizmente, é o país que a pessoa não se preocupa com saúde. Você fala sobre isso com uma pessoa e fala, você tá de brincadeira, as brincadeirinhas que você vê, cansei só de ouvir o quanto você correu, eu não tenho tempo. Falo, se você não tem, eu te admiro, eu falo, você tem tempo, é o contrário. Porque se você não tem 1 horinha por dia para cuidar da sua saúde, você vai ter que ter muitos dias e meses para cuidar da sua doença depois. É verdade, é um fato. Ontem eu estava lendo um artigo e me chamou muita atenção porque no artigo falava que o melhor remédio para curar algumas doenças ou para evitar algumas doenças é a atividade física. Porque o sedentarismo ele causa mais de 40 tipos de doença no ser humano. Sim. E a atividade física ela pode não somente evitar, mas também entrar como um tratamento. Sim, né? sim. Tem várias situações que as pessoas diminuem o medicamento, falando de pressão arterial, para quem tem pressão alta, vai fazendo atividade física. Isso aconteceu comigo. Eu tomava medicamento para pressão alta. Caramba. E a minha pergunta para a cardiologista na época foi, eu vou tomar isso pela minha vida inteira? Ela falou, não sei, vai depender de você. E o que me salvou foi a atividade física. Né? Eu tomei o medicamento por 3 meses. Olha aí, que demais. E a atividade física fez a minha pressão arterial estabilizar. Então, assim, ou você investe em esporte, o seu tempo, como Isso você aí. disse, ou você vai investir o seu tempo indo no hospital. Exatamente, exatamente. E eu peguei uns dados da FGV. O Brasil, nos últimos 20 anos, ele investiu mais de 100 bilhões em esporte de alto nível. E a Constituição fala que deveria ser investido em escolas. Esporte, escola. Escola, esporte. Porque esse mesmo estudo da FGV fala que esses 100 bilhões, quando você investe no alto nível, o retorno é quase zero na base. Acredito. Né? Porque você já está falando de quem está performando. E ali você está dando uma bolsa auxílio, você está pagando um salário para quem está performando. Mas e o investimento na base? O investimento na base ele é praticamente zero. Então a gente vê que existe uma lacuna, existe um desarranjo, né? Está invertida a pirâmide, né? A pirâmide ela está invertida. Porque, pensa da seguinte forma, Sérgio. Se você investir R$1 em atividade física, você é o governador de São Paulo, você é o presidente do Brasil, vamos fazer aqui uma suposição. Uhum. E eu falo assim para você fala que está sem dinheiro o Brasil. O São Paulo, o estado de São Paulo está sem dinheiro. E aí eu faço a seguinte proposta. Vamos investir R$1 em atividade física e vamos economizar 3 na saúde? Pois é. É uma conta inteligente. Total. Vai sobrar dinheiro. Mas não há interesse. Né? Exatamente. Eles sempre optam por medidas populistas, né? Imediatistas também. E é exatamente isso. Não investe na base. A criança ela não aprende. São 2 coisas que não se aprende a se apaixonar no Brasil: por esporte e por educação financeira. E aí você tem uma vida adulta sedentária e dependente do governo. Não se aprende educação financeira na escola. A escola você aprende a ser um depósito de
informações armazenadas, né? Você recebe todo tipo de informação, você sabe quantos oceanos e continentes há no mundo, mas você não, e o que banha, a costa que banha cada continente, mas você não sabe fazer uma planilha de gastos do seu mês e para poupar. Você não foi transformado, não apaixonado por esporte. Então, se você não praticou na base, é bem difícil você mudar a mentalidade do adulto. Porque geralmente quando um adulto vai, e foi o meu caso, não foi por paixão. Hoje é paixão, mas é por necessidade. Eu estava com colesterol alterado já e cheguei no cardiologista, ele pediu alguns exames, falou, olha, você é de um grupo de risco. Ele falou, você é empresário, se alimenta mal, dorme mal, passa nervoso, bebe. Ele falou, só não fuma, só falta isso para completar, para ficar ali no topo. Ficar tudo errado. Ele falou, pode ser que a conta nunca chegue, ou pode ser que ela chegue amanhã. A probabilidade é que ela chegue. E aí ele me passou os exames, eu saí do consultório pensando, eu falei, putz, meu, se os exames der que estou mal, ele vai me falar, tá, então vamos fazer atividade física. Se o exame der que eu estou bem, ele vai dizer, pô, legal, está bem, mas vamos fazer atividade física. O caminho é o mesmo. Resultado, eu nunca fiz aqueles exames, fiz depois check-ups anuais, mas aqueles eu acabei nunca fazendo, mas fui para atividade física. E depois virou paixão. Mas é difícil quem se conscientiza disso. Né? O Drauzio Varela fala no seu livro, no finalzinho, ele fala, é impressionante a força que o ser humano tem para lutar contra uma doença. Quando ele está com câncer, com uma doença terminal, ele tem uma força que eu não teria, ele fala. Porque é um processo humilhante, ele fala, difícil demais. E quando ele sai de lá, eu falo, olha, eu quero que você pratique atividade física e tal. E quando ele volta na consulta 1 ano, 2 anos depois, 1% está praticando. Mesmo depois de ter passado todo o processo. A maioria traz as mesmas desculpas. Eu não tenho tempo, eu não consigo, é difícil, eu sinto dor. Sérgio, você sabe bem como é. Da mesma forma que a corrida, eu estou falando da corrida, mas pode ser qualquer modalidade esportiva. Sim, sim. Aqui a gente está falando da corrida, né? Da mesma forma que a corrida ela é viciante, o sofá também é viciante. Demais. O sofá ele é viciante, a cervejinha ela é viciante, o salgadinho ele é viciante. A série de TV. A série de TV é viciante. Então, se você pegar hoje e falar assim, Zulu, eu não vou treinar hoje não, eu vou ficar aqui assistindo uma série e tomando uma cerveja. Um dia só não dá nada. Mas se você não tomar cuidado, você vai fazer isso amanhã, depois de amanhã. Quando você vê, você já está 15 dias, 20 dias, 30 dias sem treinar. Porque o conforto, ele é gostoso. Sim, né? Da mesma maneira que eu falo que a corrida, ela te vicia de uma maneira que você todos os dias quer correr. Sim. Quando você dá o primeiro passo. O mais difícil é o primeiro passo. E o Drauzio, ele fala uma coisa legal, né? Ele fala assim, eu desconheço alguém que fala que tem motivação e sente prazer na corrida. Na verdade, o prazer não está no início da corrida. Hoje eu fui correr, não tinha prazer nenhum. Mas quando você termina a corrida, é uma coisa impressionante. A sensação, né? Eu falo assim, cara, que sensação boa, ainda bem que eu vim. Então a gente sabe que acordar, colocar o tênis, colocar a roupa e treinar e correr não é fácil. Nem sempre você vai estar motivado. Mas depois a sensação, a gente sabe que a sensação é muito boa, né? Sim, ele também, eu não sei se é dele a frase, mas eu aprendi isso. Acho que é dele também, que ele fala, nunca vi a corrida, a preguiça resistir a 1 quilômetro de treino. Ela vai embora no primeiro quilômetro e fica só a sensação do dever cumprido realmente, né? E a disciplina e tudo mais que traz o esporte também, além do resultado físico, o resultado mental, né? Então, no Canadá, os médicos têm receitado, lá os parques são pagos, porque lá é valorizado isso, né? O que eles têm ali. Eles têm receitado alguns passeios em parques, como terapia de fato, como cura de vários tipos de doenças. E eles têm tickets para fornecer na consulta com o paciente, depois ele volta
de tempo em tempo para contar como está sendo o tratamento e para pegar mais tickets para continuar esse tratamento. Nossa, é muito interessante, né? Interessante e impressionante. Sim. Hoje eu estava no Pico do Jaraguá, e aí eu subindo ali, olhando aquelas montanhas, aquela natureza, e falando assim, por que a gente se conecta tão bem com a natureza, né? E aí eu mesmo respondi, porque a gente é a natureza. A Sim, gente faz parte de tudo isso aqui. A gente é mais um ser vivo que faz parte dessa grande natureza. E essa conexão é maravilhosa. E eu fiquei olhando aquilo e eu falo, pô, e as pessoas, elas não querem essa dose diária desse remédio que é de graça, né? Sim. Ele é de graça. Indolor, viciante, né? Porque é viciante, porque muitas vezes... droga, endorfina, serotonina, dopamina, todas elas. E aí você fala assim, pô, tem dia que eu tenho que estar em descanso, né? Eu falo, pô, que vontade de correr, cara. Aí você fica naquela loucura, naquela briga, mas é isso, né? Mas o assunto acabou indo para o outro lado. Desculpa. Não, a gente vai para onde a trilha manda, viu? Eu quero saber, Sérgio, você aí como lojista, né? Quais são as tendências do mercado dos artigos esportivos atualmente? A gente vê, você trabalha não somente com artigos de montanha, você trabalha com artigos de corredores de rua, né? E parece, me corrija se eu estiver equivocado, há um investimento maior em tecnologia, em tênis de rua, do que em tênis de montanha? Sem dúvidas. A marca ela acaba olhando onde está o percentual de faturamento de cada mercado, né? Então, hoje, 80% do faturamento das marcas é no casual. Os outros 20% estão divididos ali entre os esportes. Então, aí cada um tem sua participação desses 20%. A corrida, o futebol, o crossfit, cada marca puxa para um lado, né? Então, dentro daquilo é que ela vai fazer a distribuição. E a rua tem uma participação, obviamente, maior, na maioria nas grandes marcas, vamos dizer assim, do que o trail ainda, né? E você vê pelos investimentos que há do que montaram. Vamos falar aqui de São Paulo, no Parque Ibirapuera, no Parque do Povo, as grandes estruturas que montaram ali para captar esse público, para trabalhar. Isso vem desde a época que a Adidas montou a casa dela lá, foi a primeira a montar lá na USP, né? Então isso, sem dúvidas, de investir mais tecnologias. Mas falando em tendência... Você diz na rua ou no trail? No trail, né? Vamos falar, trail. Estamos, na final de contas, estamos no podcast na montanha, né? No trail. Eu vejo que tem uma diversidade maior. Antes, quando você falava de trail, você falava em Salomon. Isso é sine qua non, né? Com o tempo, a Columbia e a The North Face sempre foram muito fortes, mais no hiking ali. Começaram a mostrar um pouco dos seus produtos no trail, se posicionam muito bem. Quem usou um Columbia já sabe que é fantástico. Depois a gente está falando de New Balance também aparecendo muito bem. A Roca é uma marca nova, né? Mas ela vem... eu acho que hoje, se ela não passou ainda a Salomon em venda de pares de tênis, de trail, a gente está falando... ela está ali numa briga boa e diversificando produtos e muito na tendência do maximalismo, né? Eu acho que a Roca apostou, foi a primeira a apostar nisso antes da rua. Então a gente falava em tênis de performance na rua, a gente falava em tênis minimalista, né? Baixinho, sequinho. Eu lembro que eu tive um Mizuno, tenho ele até hoje, ele pesa 80 gramas. Nossa! É uma casquinha e só, o mesh ali só. Era quase que correr descalço. Era uma meia mais grossa, eu costumava brincar. E corri maratona com ele. Judiava demais dos artérios, da canela ali, né? Das da articulações. Tíbia. Judiava. Eu tive um Cubato da Adidas, que era também uma delícia para velocista, na época que eu corria, né? Uhum.
Então. E daí a Roca veio apostando no maximalismo, que os primeiros que surgiram, não sei se você lembra, o pessoal falava, um pão puma, é horrível o tênis. Depois ele foi ficando bonitinho. E hoje é a onda do maximalismo. Quando a Nike veio e colocou o tênis dela com a big plataforma, o Vaporfly, né? Que inclusive hoje é até proibido, tem a limitação da altura, né? Para competições oficiais aí no mundo todo. Se passar daquilo é proibido. Então, eu acho que expandiu bem das marcas aí entrarem. Hoje a gente está falando de Brasil, né? Lá fora a gente tem outros. A gente tem aqui já a ASICS colocando mais modelos e todo mundo fala muito bem também dos seus tênis de trail. A própria Nike, a Reebok, né, voltou a ser distribuída por um grupo forte no Brasil, que é o grupo Ast. Então eu também tive a oportunidade de colocar os tênis dela no pé. Inclusive a gente vai ter esse ano ainda na Equilíbrio com um ótimo custo-benefício. E, cara, muito confortáveis. É aquele tênis para quem está naquela transição, não quer ainda aquele grip tão alto, sabe? Não quer investir tanto no tênis de trilha no começo e entrega muito pelos valores. A Skechers entrou com sua linha de trail e hiking também e com puta preço. Tem tênis de R$399 de trail. Caramba. Entendeu? Da Skechers R$499. A New Balance trouxe tênis de R$499, que aliás eu fiz inúmeras provas no ano passado com ele. Você vê, eu tenho a oportunidade de usar os tênis da loja do mais caro, de R$1.700, acho que era o menor preço de tênis de trilha que nós tínhamos no ano passado, que era o de R$499, que era o Nitrel da New Balance. Eu corri várias provas com ele, corri Patagônia com ele, eu corri o 100 com ele. E você não correu, não foi pelo fato do preço, você correu porque o tênis... Que foi o que eu mais gostei ali no ano passado, que eu mais adaptei, fiz várias provas com ele, indiquei para vários amigos que compraram e falaram, Sérgio, que tênis. Tanto é que eles ainda procuram, eu falei, putz, não veio mais a continuação. Esse ano vem um outro, que é o Garoi, que parece que, assim, eu coloquei no pé, senti as primeiras impressões, ainda não coloquei para rodagem. Também parece que vem para substituir a altura ou até mais. Eu tinha essa curiosidade de perguntar para você, né? E como você é multimarcas, você não tem dificuldade nenhuma em responder. Qual que é o melhor tênis de montanha? Cara, é tão relativo, né? Porque assim, eu acho que não só de montanha, eu acho que o melhor tênis para você eu costumo dizer aquele que você esquece que está com o tênis. Sabe aquele que você coloca no pé, que é o tênis novo, e no meio do treino você lembra, nossa, tô com o tênis novo, não me machucou em nada. Esse é o melhor tênis para você. Que a gente costuma dizer que é uma meia. Exato, uma luva, Uma né? luva, O pessoal fala. Então, assim, e como que eu vou descobrir isso? Cara, é testando, é conhecendo o formato do seu pé, vendo se o tênis. Se você tem um pé fino, não adianta você pegar um tênis de forma larga, porque seu pé vai ficar sambando ali dentro, você não vai ter estabilidade. Da mesma forma, o inverso, você tem um pé largo, procura um tênis com, né, uma plataforma mais larga, mais ampla. É o que eu costumo dizer e não é segredo para ninguém, você já usou muito e você sabe, o S-Lab, né, que era o tênis mais falado em performance, e é até hoje em trilha. Está perdendo hoje um pouco do seu espaço, mas era o mais falado. Eu falo, para mim o S-Lab eu comparo ele a uma Ferrari. Eu costumava brincar na beleza, no preço, que não é barato, verdade. e no conforto, que não tem. Para mim, eu nunca achei o S-Lab confortável. Sempre falei, é um tênis para velocidade, para você ser rápido. Porque ele tem uma plataforma mais justa, então seu pé ele tem que meio que se equilibrar em cima daquela plataforma justinha, né? Não é confortável. Automaticamente você tem menos contato com o solo e fica mais em fase aérea. Já tanto é que a Salomon veio com o High Pulse no ano passado, que eu também adorei. Eu tenho usei muito ano passado, esse ano, fiz Indomit com ele, fiz várias provas também com ele, que eu brinco que ele é o S-Lab com conforto. Porque ele tem a plataforma mais larga, é levinho também e tal, entendeu? E em contrapartida, ele não tem tanta proteção. O cabedal dele, a gente sabe, não tem tanta proteção. Então, dependendo... Tem pessoa que não vai gostar, o que busca conforto. Por quê? Tem topada que você dá ali, galho lateral, que te arrebenta o pé. É a proposta dele. É pro cara que quer performar, chega faltando uma perna, mas ele quer ganhar a prova. É verdade. Então, acho que
é muito relativo, entendeu? Qual é o melhor? São pequenos detalhes, né? Você falando, a gente observa isso quando está correndo, essa questão de dar uma topada numa pedra, num galho, e tem toda a questão da estrutura do tênis. Sim. E o que eu percebi é que os tênis mais caros, com mais tecnologia, o material acaba sendo um material mais frágil, né? Porque eles querem deixar mais leve, então você tem essa necessidade. Mas a questão é a seguinte: você falou sobre os tênis no mercado brasileiro. O Brasil é o país que tem o custo mais alto nos artigos esportivos. Você que tem um conhecimento aqui da América do Sul. Da América do Sul, sim. E do mundo, um dos também. Porque nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? Há uns anos atrás, acho que só a Suécia que tinha uma carga tributária maior que a nossa. A diferença é que eles têm um retorno disso, né? Nós não vemos esse retorno, infelizmente. Espero que um dia isso mude, ou com o atual governo, ou com os próximos, espero que isso mude. Mas hoje não existe esse retorno do que a gente investe em impostos. Mas voltando para a resposta aí. Hoje, para o produto chegar aqui, a carga tributária é perto de 50% para ele entrar. Quando ele entra no país, ele ainda não está na mão do lojista final que vai lhe vender. Então, a gente tem uma distribuição de regime tributário aí. Então, por exemplo, tem estado que é 4%, São Paulo é 12%. Então, ou seja, quando você compra aqui de cara, você já paga, o fabricante ali paga, o importador pagou 4%, você paga mais 8%, antecipado ali. Tem produtos que eles fazem uma taxação considerando um percentual por quanto você irá vender e já cobra o antecipado também o de venda. Caramba. Como, por exemplo, a mochila e bastão. Então, um exemplo, se a mochila for vendida para o lojista por 1.000, eles já taxam que você tem que vender ela tipo por 2.000, já cobra essa diferença de imposto, que seria o imposto de venda de mais 20%, antecipado. Pô, mas isso eu não consegui vender por 2.000, se entrar uma promoção, tiver que vender ela por 1.700. Problema seu, você já pagou. Caramba! E antecipado. Então, tudo isso faz com que o produto encareça. A outra questão que encarece também o online, ele deveria reduzir o custo, por um lado, porque você não tem a estrutura física e tudo mais. Por outro lado, hoje você tem um consumo muito alto com o Google para apresentar esse produto para o cliente. Então, hoje, o cliente ele não vai no site da loja procurar. Ele procura o que ele quer. Eu quero um modelo tal. E o Google é o tabloide que vai mostrar isso. E para ele te mostrar ali, você paga muito caro. Entendeu? Então você também tem que embutir esse custo na venda do produto. Entendeu? Que hoje está passando de 12%, para você ter ideia, do preço total do produto. Caramba. Porque o brasileiro ele ainda é um bebê no online, né? Nem pesquisar, muitas vezes ele sabe. Tem gente que fala, poxa, tem vezes que eu tô entediado, eu fico na internet pesquisando um produto que eu quero comprar. Ele não sabe, mas ele está fazendo o lojista gastar ali, porque está clicando sem intenção de compra. E gastar muito. E não existe almoço grátis, né? Aquilo vai para a conta de um jeito ou de outro, entendeu? O cara vai distribuir aquele custo ali dessa perda na margem, não tem jeito. Tem gente que compra produto para pôr no pé e devolve no outro. É muito louco, sabe? O comportamento do cliente ainda. E tudo isso reflete no custo final de produto, além da carga tributária que é altíssima, né? Caramba, meu. Você falando é impressionante. É mais fácil ser corredor de montanha do que ser empresário no Brasil, né? Pô, cara, eu fiz um podcast uma vez falando sobre empreendedorismo. Eu falo que empreender no Brasil, Zulu, é você pular do barranco e construir o avião em queda livre. Nossa. Ou você constrói ou você morre. É isso, cara. É uma grande aventura. E é muito louco. É legal pra caramba, sabe?
Mas tem hora que eu vou te falar, você fala, pô, todo dia você se preocupar com conta e como pagar também não é fácil, né? Às vezes, querendo ou não, a pessoa que tem ali sua... Por isso que nem todos têm coragem, porque você olha ali o seu salário, você sabe que vai receber aquilo. O empreendedor não tem salário. Não Quando ele sabe. se dá bem, todo mundo olha para ele. Pô, olha lá o cara, ganha bem, pá, mas até ele chegar naquele patamar, ele não tem salário. Ele começa o mês e vai correr atrás. Legal. Você começou em 2019, a Equilíbrio Esportes, né? Sim. E logo em seguida a gente vem aí de uma situação de uma pandemia. Na pandemia, as pessoas começaram a praticar mais atividade física, querer fazer mais alguma coisa, porque a gente tinha que ficar em casa. Qual que foi o impacto, ou está sendo o impacto, da pandemia numa loja de artigos esportivos? Eu vou te falar assim, na Equilíbrio especificamente, nós sentimos bastante. Por quê? Querendo ou não, nós éramos muito nichados. Hoje a gente ainda expandiu para o asfalto, temos alguma coisa de ciclismo que a gente colocou na pandemia, inclusive, porque teve aquele boom do ciclismo. Primeiro foram as ergométricas, né? E as Aham, esteiras, que não tinha isso, nada no mercado e tal. verdade. Mas quem vai correr em esteira em casa não compra nada, no máximo um par de tênis. Ah, Né? No máximo, ele não vai correr com shorts normal, com a camiseta que ele já usa, e é isso. Então nós sentimos bastante o impacto. Tanto é que o ciclismo entrou, tipo, porque tinha que entrar na pandemia, é o boom que tá, vamos caminhar com ele. Depois estabilizou, eu vi que aquele boom que teve o pessoal, já não tá mais. Muitos começaram, saíram do sedentarismo naquele momento, mas já voltaram para sua vida corrida maluca e não tem mais tempo, como a gente falou no início do podcast. E muitos ficaram também. Em contrapartida, eu acho que o mundo ficou mais pobre financeiramente por causa da pandemia, né? O dólar bateu lá nas alturas e não desceu mais. O custo de vida aumentou. O custo dos alimentos aumentaram de uma forma geral em todo o mundo. Então, o mundo ficou mais pobre de uma maneira geral. E querendo ou não, nosso produto ainda é um produto considerado supérfluo. Ele vem na última linha ali dos seus gastos. Primeiro você paga todas as suas contas, depois você vê se sobra o dinheiro para o produto de corrida. Exceto para o empolgado, né? Que não tem jeito, ele vai comprar e pronto, viciado. A gente vê muitos memes aí na internet. Então eu ainda sinto que tá numa... Sabe naquela montanha russa? Tem mês que você tem um pico de venda, tipo assim, você tem um puta pico de venda em janeiro. Pô, aí no abril que deveria estar bom pra caramba, tá lá embaixo. Você fala, meu, que mercado maluco, sabe? Maluco mesmo. Ainda acho que tá muito louco ainda o mercado. Falando de equilíbrio. Mas quando eu converso com alguns outros também, parece que tá na mesma linha, sabe? Dessa montanha russa ainda. Você, como lojista, né? Você acha que falta concorrência no Brasil? Cara, eu acho que falta concorrente preparado. Eu acho que tem muita concorrência amadora, muita concorrência. Acho que amador é o melhor termo, sabe? Então não consegue entregar uma boa experiência para o cliente, tem falta de produto, tem uma logística ruim, o que faz a pessoa ser temerosa de às vezes ter uma experiência de uma boa compra online, saber que vai receber o produto rápido, em perfeito estado, uma troca sem burocracia, que é tudo o que dá o direito do consumidor. Então, para você ter uma ideia, a gente tem uma cultura no equilíbrio, troque até ficar satisfeito. O direito de consumidor te dá o direito da primeira troca grátis, em 7 dias, sem uso do produto, óbvio. A gente fala para o cliente troca até ficar satisfeito. Tem cliente, mais mulher, né, principalmente, ela comprou, poxa, não gostei, ou ficou apertada, ela troca. Aí vem outra, ela não ficou legal, troca de novo, não tem problema. A gente quer entregar uma boa experiência, porque nós sabemos que
esse cliente vai se tornar o cliente de recompra, que nós chamamos de cliente fiel. Vai fidelizar. Exatamente. Como nós falamos, eu acho que faltava concorrência até alguns anos atrás, poucos anos, sei lá, 3, 4 anos, mas agora parece que, falando em marcas, tem muita marca se estabilizando no Brasil, entendeu? Brooks, putz, a gente vê muitas que tentaram, não firmou, agora firmaram, fincaram de vez, Under Armour. Então não vejo a falta de concorrência. Agora, na distribuição, eu ainda vejo muito amadorismo. Você falou dessa diferença de tratar o cliente. Eu tive algumas experiências, né? E a gente, como cliente, às vezes você fica muito frustrado, porque você investe um valor alto em um calçado, né? E é muita falta de sorte, porque, segundo a empresa, ela te dá 3 meses, 90 dias, para você poder fazer a troca. E ali o tênis, ele deteriora com 95 dias. E isso aconteceu comigo, né? E a empresa falou, não, já passou dos 90 dias. Eu falei, pô, mas eu praticamente não usei, porque eu tenho vários pares de tênis e eu sempre intercalo. Eu usei esse tênis 5 vezes e olha o que aconteceu. Não é mau uso. E não foi feita a troca, né? Ela usou ali dentro da burocracia. Teve agora, recente, comprei uma chuteira para o meu filho, né? Vou até falar a marca aqui, da Puma, né? Uma chuteira cara, R$500, e com 5 usada, ela simplesmente abriu. E aí já tinha também passado porque ele não joga só futebol de salão, joga futebol de campo, joga... E aí tinha passado do período, não fizeram a troca. E aí você fica frustrado e fala, eu não volto a comprar essa marca. Sim. Né? Porque é um produto que não é um valor baixo e o produto não entregou, porque você fala, eu mandei o vídeo para a empresa, porque o meu filho estava fazendo um teste de futsal, eu estava filmando, e ele foi bater uma falta, simplesmente o tênis abriu todo. E aí ele não pôde mais fazer o teste, porque ficou sem tênis. Eu mandei a hora que eu falei assim, ele deu um chute na bola. Não tem como falar que é mau uso, né? E o certo, se fosse a minha empresa, eu pediria desculpa. Sim. E mandaria um novo produto, né? Sim, e tentaria entender o que aconteceu ali. Então, eu acho que essa diferença que você falou de tratar o cliente até ele estar satisfeito é uma forma de você se diferenciar do mercado, né? Sim, sim. E a gente sabe que é criar uma história, né? É o que você falou. A Equilíbrio, ela foi idealizada em 2018. Foram 8 meses de trabalho intenso, de pesquisas, de carências dos sites, o que um entregava de bom, o que o outro entregava de ruim, fazendo aquela análise SWOT de todo o mercado. Chegamos, né? Ninguém faz nada sozinho, tenho meu sócio, tenho pessoas que estavam ao meu lado, no modelo ideal, plataforma ideal, para entregar tudo, a melhor experiência para o cliente. Então a gente olha e repassa, você vê, já vai para 5 anos, a gente olha e repassa cada ponto, cada botão para que o cliente consiga ter um visual melhor, uma experiência melhor, toda semana isso. Logística também, como minha formação de origem é logística, tenho empresa de logística até hoje, então isso acontece de maneira reloginho, todo mundo elogia a agilidade que recebe o produto. E a partir daí criando uma história. É claro que o cliente sempre vai olhar também o fator preço. E a gente também é muito competitivo. Mas quando ele vê que tá igual, é aí que a gente quer que ele... Então, eu opto pelo Equilíbrio porque eu sei que é sinônimo de entrega de qualidade. São Paulo eu consigo entregar numa sacola semelhante a um shopping entregando na tua casa, entendeu? Não consigo no Brasil inteiro, é uma pena, porque eu não tenho CDs em todo o território. Então daqui ele segue por despacho e tal. Mas aqui que a operação está na minha mão, São Paulo e Grande São Paulo, você vai receber nossa sacola de papelão, tal, elegante, da Equilíbrio, como um presente, né? Seja que você comprou para você ou para presentear alguém, enfim. Eu fico imaginando, Sérgio, que... Essa caneca é minha? É sua caneca, para você tomar. Obrigado. Você tomar sua água aí, tomar o seu suco, a sua água, e depois pode levar para casa. Olha aí. Eu coleciono caneca. Eu fico imaginando
existem grandes empresas no mercado, grandes marcas. Como inserir a sua marca, a sua loja entre essas empresas? Por quê? Eu te conheço. Eu sei que a Equilíbrio Esporte existe. Mas hoje, diante de tanto golpe, de tanta coisa, principalmente falando de compra na internet, Sim. você acha que isso é uma grande dificuldade ainda? Porque para quem te conhece, sabe que a Equilíbrio vai entregar, como você falou. Agora, e para uma pessoa que foi lá no Google e pesquisou lá tênis de montanha, aí aparece lá o valor mais baixo na Equilíbrio Esporte. Você já percebeu essa dificuldade ou não? Muito, mas muito. É notório. Tanto é que por que os marketplaces crescem tanto no Brasil e vira essa fatia e entraram com tudo. Porque quando eu falo de marketplace, para quem não conhece a linguagem, a gente está falando de Mercado Livre, Americanas, Amazon. Esses caras, na verdade, eles não entregam nada. Eles até vendiam no passado, o Walmart que ficou um tempo, depois saiu. E daí eles viram, não, peraí, é melhor eu não ter estoque nenhum. O lojista que é menor, que ninguém conhece ele, a Equilíbrio Esportes, vende aqui dentro do meu site e só usa a minha plataforma e ele entrega. E a pessoa ela acha, não, eu estou comprando na Americanas, então estou muito tranquilo, eu estou comprando na Amazon. Ali o cara, às vezes ele está comprando um produto pirata também, não sabe, entendeu? Tem nada original, estou comprando no Mercado Livre. Porque todo mundo pode entrar e vender. Não há um grande filtro disso. E por conta dessa dificuldade, porque a pessoa vê, agora a gente estava falando, é barato, então não presta, entendeu? Poxa, eu não conheço, então acho que não é confiável. A pessoa ainda não sabe como investigar se uma empresa é confiável ou não. Como fazer uma pesquisa num Reclame Aqui. Então eu tenho alguns caminhos, a gente até colocou no nosso Instagram lá algumas dicas, né? Como saber se um site é confiável. Isso, qualquer site. Entra no site, faz uma pesquisa num Reclame Aqui, se ele existe ou se é golpe. Pesquisa o CNPJ dele se existe um endereço físico de fato, que é obrigatório que tenha o CNPJ na página do site. Se não tem, já é algo ilegal. Tenta simular, geralmente tem o login e senha em qualquer site para você comprar. Coloca um login e senha qualquer. Se entrou, é golpe, porque você não tinha login e senha naquele lá, ou colocou algo incorreto, como é que entrou? É verdade. Entendeu? São alguns pontinhos. Você vai gera um boleto, vê se sai o nome do site ali mesmo, que muita gente cria máscara de sites famosos. A pessoa vai lá, cria uma máscara da Netshoes, você entra lá, compra, vai ver, o boleto sai no nome de fulano, entendeu? Então são alguns caminhos que a pessoa pode fazer, mas poucos sabem disso. Se ela faz essa pesquisa rápida e os que sabem, num segundo ela já descobre que a empresa tem vida, que a empresa de fato existe. Tem um Instagram lá há muitos anos, tem gente comentando, tem stories, tem pulsação, eu falo. Eu falo que o site ele tem que ter vida, tem que pulsar também dentro das redes sociais e tudo mais. Mas a grande maioria realmente ainda não sabe fazer essa pesquisa. O Brasil é um bebê no online. Eu falo que a gente cresceu 10 anos em um ano por conta da pandemia, mas ainda estamos engatinhando nisso. Entendeu? O que eu vejo com muitos bons olhos, porque vai chegar um momento que todos vão aprender isso e vai ter oportunidade para o pequeno, médio empreendedor aí entregar também um produto de qualidade. Você falou de rede social, site. Qual que é o melhor meio de entrega hoje para venda? É a rede social? É o site? É o influencer que está lá divulgando o produto e o nome da loja? Qual que é o melhor caminho? Falando de produto? Google. Ninguém vende mais que o Google. O Google é o pai da internet. Não tem o que falar. Você pode ter um influenciador que vai te ajudar a alavancar. Você pode ter tua rede social, mas aquilo ali é momento. É só quem está ali na sua rede social. Exato. É aquele momento, aquela limitação. E mesmo o influenciador, é muita informação passando na tela de quem está ali movimentando num Facebook, no Instagram o tempo todo. Você está parado no feed, de repente ele atualiza, você perdeu a informação. Pô, eu estava interessado. Já foi. Você nem lembra quem era. Então é muita informação. E Google não, como eu disse. Google a gente fala que é o lead quente. É o hot, né? Você vai lá já sabendo o que você quer. Então eu quero tal produto. O Google te dá o tabloide. Tem nessas lojas, custa tanto. Você escolhe o preço, clicou.
é ali, entendeu? Que você vai. Legal. Você falou agora, eu lembrei essa semana, eu estava olhando no Instagram, né? A questão do influencer, às vezes, é uma situação complicada. Eu perguntei para você qual que é o melhor tênis de montanha e eu vou confiar plenamente no que você falou, porque você corre, você entende, né? Mas em uma semana eu vi a pessoa colocar 3 marcas diferentes no pé. E ela falou bem das 3 marcas. E eu olhei e falei assim, eu não compraria nenhum. Porque, de certa forma, ela ganhou o tênis, né? E ela está falando ali, será que ela está falando a verdade? Então, muitas vezes, não é um caminho, vamos dizer, bom de ser seguido, né? Então, eu vejo que assim, né? Tinha muitos canais e virou um trabalho, né? Muito claro que virou um trabalho, mas tinha muitos canais que começou de uma maneira apresentando produtos de maneira prática. Hoje você vê que o influenciador nem corre mais. Então, não tem como entregar. Então, por exemplo, na Equilíbrio você encontra produtos de review de tênis. O principal insumo é tênis, não tem jeito. O tênis é o pneu do carro, sem ele não anda. O pneu do corredor é o tênis. Tem os outros acessórios, mas é o principal insumo que mais se vende numa loja de artigos esportivos, né? De corrida. Mas a gente tem review toda semana de produtos, são várias marcas, mas eu deixo muito claro, ó, esse eu estou testando. Eu tô adorando. Esse daqui eu só coloquei no pé. Ponto. Muito claro que não dá para testar todos, né? Uma pessoa só. Tanto é que eu mando tênis para alguns influenciadores, mas eu escolho o quê? Eu procuro escolher o quê? Que você vai aprendendo e modelando isso também. Pô, esse cara tem um perfil, um puta cara altão, pesado. Eu vou mandar um tênis amortecimento para ele. Eu acho que ele vai conversar com esse público e vai entregar a experiência de quem quer um tênis com mais amortecimento. Eu não gosto muito de tênis amortecimento. Eu gosto de tênis mais baixinho, canela seca, entendeu? Então eu procuro fazer uns reviews práticos mais nessa linha, entendeu? Eu falo que eu sou amador esforçado, né? Da mesma forma, aquele influenciador ali eu tenho que fazer um review de um tênis de alta performance. Eu mando, por exemplo, o Dário, do Corrida Simples. Pô, o cara já foi um atleta de alta performance, corre 10K para 32 e tal. Ele vai conseguir falar sobre um tênis de placa de carbono. Não adianta mandar pro cara que tá com aquele seu pace de 6,30 e tal. Não vai conversar com o público performance. Eu falo que são tribos, existem tribos dentro da tribo corrida. Verdade. Entendeu? Então eu procuro entregar esse tipo de review. E eu vejo alguns canais hoje que, poxa, o cara... ele está apresentando o tênis, né? Como o lojista da Centauro já hoje. É verdade. Vejo muita diferença já. Ele apresenta o tênis e não dá... Você não quer investir um valor em um tênis que você não tem uma informação concreta ou correta, né? E Sim, ter esse conhecimento, como você falou, do perfil. Né? Eu lembro que muita gente... Eu sempre adorei o Speed Cross. É um trator, né? E a crítica em cima do Speed Cross, ela é maciça, ferrenha. Aí eu falo, cara, mas olha o meu tamanho. Olha o tamanho do meu pé. É um trator com um trator, então casou. Isso, e é o tênis, não acho que é ultrapassaram ainda, mas o Speed Cross, talvez quem vem brigando aí é o Speed Goat, que é da Roca, mas o Speed Cross é o tênis de trilha mais vendido no mundo. Então tem um porquê. E eu, por exemplo, sou o que não gosto. Sou um dos que ele moeu meu pé, mas é o que você disse. É adaptação. Qual é o melhor tênis? O que é bom, que fica bem no seu pé, cara. Não tem jeito, entendeu? Você tem que se conhecer um pouco, né? Mas eu tomava o cuidado. Foi um dos poucos tênis que eu não indicava, porque eu sei que é um tênis rígido, um tênis mais duro, mas eu me dava bem. Só que eu falo, meu pé é um casco, né? O meu pé aguenta essa pancada. Pô, quando eu olho para uma mulher, eu falo, não coloca. Não coloca no seu pé que vai moer o seu pé. E é uma realidade, ó, usa esse outro aqui. Mas tem mulher que usa e adora. E fala que é confortável. Vai entender. É verdade. Eu falo que o tênis é assim, é como uma namorada, né, Sérgio? Você colocou no pé. Deu certo, tá tudo legal, casa. Corre, compra outro, porque o que acontece que é muito comum, é impressionante, você encontra o tênis
E aí, quando você vai procurar, já não tem mais o tênis. Putz, É muito comum, né? Sim, ou vem a versão 2 totalmente repaginada, mudou tudo. Você fala, mas não é o mesmo tênis, pô. É verdade. É. Eu, desde que eu corro rua, né? Que eu gostava muito do Adidas, eu gostava do Response, né? Que era um tênis que me dava super bem. E aí depois eles vai mudando, você fala, cara, perdi o tênis. E aí você não até encontrar outro. Alguns poucos mantém, né? Tipo, você viu de rua, o New Balance, o 1080 tá na versão, vai pra 13 agora e tá bem próximo aí do que era da primeira versão ainda. Alguns poucos conseguem manter. O Nimbus, né, da ASICS, acho que até hoje tá no mesmo formatinho ali, né, do estilo e tal. É uma impressão minha, ou esses 2 últimos anos as marcas resolveram realmente investir no trail? Eu acho que aumentou a participação. Você vê que aumentou a participação até olhando para o mercado do trail também, dos organizadores. Você vê chegando uma UTMB na América do Sul com muita força, expandindo. Você vê canais passando mais o trail. Né? Vamos falar aqui do Brasil, você pega um off, por exemplo, você vê muito mais do trail passando. Uma Indomit expandindo, né, seus braços, ainda tendo uma participação muito maior lá fora no Ushuaia, uma Patagonia Run crescendo ano a ano, né, uma La Mission com uma fila de espera gigante, uma Evolution que a segunda edição dela Itatiaia esgotou e tem fila de espera, quase a mesma quantidade de inscritos tem de fila de espera, sabe? Então, eu acho que isso é um reflexo. Se tem mercado, as marcas investem. Tem jeito. O pessoal fala, pô, por que não investe? Cara, porque eles querem lucro. Eu acho que você não ficou claro para você. Deixa eu deixar com todas as letras. As marcas querem lucro, né? Então, tem que ter o mercado. Entendeu? Tendo mercado, elas vão investir. Entendeu? Você falou algo, e eu tenho observado, a gente vai cair na mesma situação do tênis barato. Sobre provas. Vamos chamar de grife. As grandes provas, elas já têm uma grife. Né? Sim. Tem a Mons, que acabou de chegar, que já está estabilizada também. Né? A UTMB, é óbvio que ia ser um sucesso sim. pela marca. Então, as pessoas elas se ligam muito em comprar a marca. Né? Porque eu vejo alguns organizadores, assim, vamos falar, uma empresa menor com muita dificuldade, pedalando muito para ter ali 200, 300 corredores. E essas outras, né, La Mission, fila de espera, abre a inscrição da Indomit e o negócio faz BUM! Né? La Mission, boom, o TMB, boom. E são valores, Sérgio, né? São valores que a gente vai cair lá na situação do tênis, muito mais alto. Sim. A gente vai comparar com o Roca de 1.600, de 1.500, né? Então você vai pegar uma prova dessa que é 800, 900, R$1.000 a inscrição. E 1.600. E aí você não vê um público numa prova que a inscrição custa 250, R$300. Talvez também seja uma questão cultural desse preconceito, né? Eu vejo que, né, quando eu vou escolher uma prova, percurso é fundamental, onde eu quero correr, né? O que eu busco só a corrida, eu busco a corrida e o turismo. E a estrutura que vai me entregar, segurança de marcação e a estrutura de hidratação. Eu não conto muito com a comida numa corrida. Eu acho que isso daí é muito individual. Às vezes tem coisa pra caramba, eu não vou usar nada, porque eu não como aquilo. Então vou até fazer um apontamento. Poxa, o pessoal fala tanto da Indomit, eu nunca tinha corrido. Tá? Eu não vi nada demais nos PCs. Então, para mim, é algo, se fosse apontar algo, tem que melhorar. Tinha bolacha creme cracker ali, água e sal, água. Você entendeu? Não vi nada demais. No PC tinha Coca-Cola, no outro não tinha nada demais.
Coisa que muitas provas, como você disse, de 250 ou 280 reais entrega, entende? E muito bem. Vou falar muito bem e não é porque eu conheço a prova e sempre paguei minha inscrição numa Evolution. Pô, Falam muito bem se mesmo. você corre uma prova dessa, a qualidade do kit, cara, a marcação da prova, o pré-prova, o trabalho dele, show pós-prova, sabe, premiação, qualidade do troféu, é todo um conjunto que entrega, entrega de fleece com bordado pós-prova por menos da metade do preço que as provas de grife. E era uma prova que penou para se estabilizar aí. Eu acho que o boom da Evolution mesmo veio no ano passado com a Big Prova no Itatiaia. Teve um pouquinho da nossa mão lá para ajudar na divulgação, por eu ser apaixonado pelo Itatiaia. Eu acho o lugar mais bonito do Brasil, até mais do que a Serra Fina. Então fiquei apaixonado, que ia ser a primeira prova que teria ali no parque. E depois, aí esse ano já, para mim, eu já considero um sucesso, que Bocaina também foi um sucesso, tal. Mas você vê, de um trabalho de divulgação. Mas a prova sempre esteve ali. Eu corro desde, acho que das primeiras edições que eu descobri, fuçando, procurando um lugar diferente, e sempre achei fantástico. Isso pegando exemplos, tem muitos e muitos outros, você conhece muito bem. É que ali, eu lembro que, eu não vou lembrar o nome da prova, teve um organizador que falou que a prova ia passar no Itatiaia, uns anos atrás. E ele fez a prova e não passou. E eu lembro que... Foi do North Face? O North Face era a patrocinadora. Eu acho que foi ela mesmo. É isso mesmo. Foi ela. Eu corri lá os 55. E aí, quando a Evolution veio com a divulgação, a primeira coisa que eu olhei quando eu vi, eu lembrei. Claro. E aí eu falei assim, eu acho que não vai passar no parque também não. Se aquela prova grande não conseguiu passar, Sim. Essa não passa. E vem essa desconfiança. Claro. Né? E aí você falou assim, penou ali no primeiro ano, porque as pessoas elas ficam desconfiadas. Fala, será que o cara está vendendo uma coisa que ele não vai entregar? E aí ele entrega, às vezes, muito mais do que a gente espera. Sim. Mas tanto é que oficialmente ele anunciou no nosso canal, né? E ali eu falei, Edvaldo, a gente anuncia quando você tiver 100%, né? Eu sabia já bem antes que ia acontecer, mas não dá para divulgar porque eu quero protocolado. Falei isso. Então quando a gente foi pro canal para falar, tava tudo protocolado já, tudo certinho para acontecer, entendeu? E eu achei uma baita de uma vitória pro trail. Aí depois, tanto é que, na verdade, não foi a primeira, né? Quando ele protocolou, a Tutan conseguiu passar primeiro ali. Foi um sucesso também. Eu nunca corri, uma prova que eu tenho vontade de correr. Todo mundo que correu Tutan fala muito bem. Eu tenho vontade de correr, espero fazê-lo no próximo ano, lá os 100 quilômetros. Mas a gente estava falando, tem muita prova aí boa pra caramba, regional, penando, não consegue pôr os atletas porque a pessoa prefere a de grife, né? A gente faz a mesma coisa do tênis. E aí encarece. E aí, às vezes, a prova, se é um organizador competente, eu, por exemplo, se eu fosse um organizador de corrida hoje, eu confesso que eu não viria com uma inscrição barato para lançar minha prova. Já viria com uma bem caro. Porque parece que o cara é mais valorizado no Brasil. Então os caras iam falar, poxa, deve ser um provão, hein, por esse preço. Tem essa cultura. A gente tem essa cultura, né, da questão do valor. Que foi a Mons. A Mons já entrou num preço ali, posicionamento de marca, logo no primeiro ano. Eu corri a Mons no primeiro ano. Baita organização, baita prova, entendeu? Mas assim, nada que justificasse esse valor a mais do que as regionais, sendo que era o primeiro ano dela. Numa cidade bem interior do Brasil e tal. Mas foi um sucesso, ela já chegou chegando, se posicionou. Por quê? Estratégia de mercado. Estratégia de mercado. Eu tive o ano passado na Mons. Mas aí, pensando, eu vou lá no início do que você falou. Marketing. Essas grandes corridas, se você olhar o investimento, né, que você acabou de falar, o quanto você investe no Google para sua loja aparecer ali, essas grandes, elas continuam todos os dias
ali colocando alguma coisa na rede social, alimentando, Sim. né? Contratando empresas para fazer imagens cinematográficas lindas, né? Para justamente você que não foi lá olhar e falar assim, que lugar sensacional. Sim, Eu quero, né? Exato. Então, o marketing é o grande segredo e os pequenos organizadores ainda não conseguem fazer isso e tem essa desconfiança também pelo valor, porque eu já corri algumas provas com valor bem abaixo do mercado e prova que entregou muito mais do que uma prova Não, grande. É o que eu disse, a Evolution estava no mercado há anos, eu peguei ela como exemplo, como um case de sucesso, né? Ela estava no mercado há anos e penando ali, fazendo um trabalho, Salomon como patrocinado, como apoiadora, patrocinadora, e o povo não olhava para o negócio. Né? De repente, agora que foram ver que pô, é uma puta prova. É uma puta prova mesmo. Entendeu? Para mim, num dos lugares mais lindos do Brasil, entrega pra caramba. E como ela tem inúmeras outras, que se o público local der uma chance e falar eu vou, vai se dar muito bem, vai ajudar a ter concorrência no mercado, até para brigar para baixar preço do maior. Porque tendo a concorrência e sabendo, opa, peraí, eu não tô com fila de espera, tem um negócio aqui, eu tenho que me movimentar, talvez fazer um ajuste de valores e tal. Legal. Você, dentro da sua trajetória aí desses 9 anos de corrida, não tem somente montanha, né? Você tem as longas distâncias, a BR, a Conrads, que é uma prova muito famosa, né? Sim. Mas qual é a sua grande paixão? Puta, cara, eu sofro demais na montanha, mas minha grande paixão é a montanha. Montanha. Eu tenho alguns sonhos, alguns ideais aí de alcançar na rua, mas paixão, a montanha é incrível, né? O jeito que ela conecta, gente, que é muito louco o sofrimento da montanha, porque você sobe ela às vezes dizendo, cara, não sirvo mais para isso, não nasci para isso. E você chega no topo da montanha totalmente transformado já, esqueceu tudo que você falou, já pensando de uma outra maneira. Mas é que você também está falando de uma forma que o nível que você corre, né, que você performa, o desgaste é muito maior do que... Você se descreve como um amador, mas você está sempre performando ali com o pessoal e correndo num nível altíssimo, né? É aquele tipo de jogador que a gente fala assim, é o jogador que não tem marketing, mas se você bobear, ele vai passar e vai embora. Assim, o que aconteceu lá em Ubatuba, né? Esse mês, lá no Ladeiras, né? Eu tava lá atrás, mas os caras bobearam, uns se perderam, outros descansaram, deixou chegar. Mas não, eu me considero amador esforçado realmente, porque tem alguns fundamentos, eu acho, que da alta performance que eu acabo não seguindo com tanta disciplina, como alimentação, por exemplo. Tenho que trabalhar mais isso. Fortalecimento, amanhã eu começo um trabalho, vai ter novidades aí na fisioterapia, que eu também deixava muito de lado, então a lesão também judia um pouco. Mas eu acho que sim, quem corre mais tranquilo curte ainda mais essa conexão com a natureza. Eu não tiro foto. É raríssimo eu parar no meio de uma prova para fazer um vídeo e tirar uma foto. E são lugares lindíssimos. Eu fui me tocar que eu estava na Pedra do Baú ao fundo com uma fotógrafa. Ela virou, ela tirando foto, eu falei, vai ficar uma caca. Eu falei outra coisa nessa foto, porque com essa minha cara de bosta que eu tô aqui. Aí ela falou assim, mas o baú tá lindo ao fundo aí. Daí eu olhei, na hora que eu virei pra ela, tava sorrindo, ela fotografou. Com um clique sensacional. Entendeu? Mas, tipo, às vezes você passa e não tá olhando o que tá do seu lado ali pra querer chegar logo e sofrendo. Mas mesmo assim a conexão é incrível. Quem tem pressa acaba não olhando pro lado, por isso que você não consegue enxergar. Você acabou de falar algo interessante. Você performa bem, né? Eu acompanho os resultados ali, você performa bem. E aí você acabou de dizer que não faz tudo como deveria ser feito. Quando você está na prova e você está performando e você tem essa consciência que daria mais, como você fica?
Cara, eu sempre me cobro em tudo. No trabalho, em casa, no esporte, na vida. Acho que eu sou uma eterna cobrança. Às vezes até me faz mal isso, sabe? Às vezes até adoeço, acabo não curtindo tanto o presente. Mas eu tô sempre me cobrando. Se eu tô bem na prova, eu tô me cobrando que eu posso ir melhor. E se eu estou mal, eu estou já me julgando. Ó, você sabe por que você está mal. Você errou aqui, aqui, aqui. Você tem que melhorar aqui, ali. Eu vejo que assim, ano a ano eu melhoro. Mas eu acho que a idade não vai permitir eu ir tão longe, né? Dentro para alcançar uma alta performance. Porque eu comecei tarde, né? Com 33 anos. E como eu disse, não comecei imaginando buscar uma alta performance. Eu queria sair do sedentarismo e rapidinho eu vi que dava para competir em algumas coisas. Aí comecei a ver alguns tempos de algumas provas menores. Eu falei, peraí, eu acho que isso é possível. Eu acho que é muito legal quando você olha aquilo que muitos... como você olha. Tem gente que olha e fala, poxa, é impossível isso. Quantas vezes eu vi pessoas como eu falar, cara, é impossível fazer o que você faz. Eu falo, ao contrário, eu sempre acho que é possível. Se eu tivesse conhecido o esporte com 20 anos, talvez eu ia ser aquele maluco que com 30 tá correndo uma maratona ali em alta performance mundial, porque eu sempre iria acreditar que é possível. Óbvio que hoje eu olho um pouco para a fisiologia, que me faz entender que não dá. Mas muitas coisas eu sei que dá, do que eu tenho de sonhos guardados aqui comigo que eu vou tentar buscar, entendeu? A gente fala que o talento, quando as pessoas falam assim, você tem muito talento, na verdade tem muito esforço, né? Muita dedicação, muito treino, e aí é sinônimo de talento. Sinônimo de talento é tudo isso aí. Genética, né? Genética, Genética boa. né? As escolhas que a gente faz durante a jornada e é um preço que se paga às vezes alto, e você fala, pô, eu poderia estar bem melhor, mas as minhas escolhas não me permitem ser diferente. Mas o importante é ser feliz. Eu acho que a gente consegue, né, Sérgio, dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, ser feliz e estar na trilha é algo realmente diferente, essa conexão de conhecer pessoas, né, de estar na mesma vibe, de estar ali depois do pós-prova na resenha, passou perrengue, passou dificuldade, passou sede, passou fome, mas terminou, você já está pensando no próximo desafio, né? Zulu, eu falo que eu sou um cara abençoado, meu, porque você vê, né? Um cara que nem imaginava o que era o esporte, entrei nesse mundo e hoje eu falo que eu convivo com titãs, né? Você olha pessoas que eu conheço, que eu participo de grupos, com a oportunidade de estar sentado contigo, com tantas conquistas que eu nunca imaginei estar, né? E eu vejo pessoas ali, pô, a gente conversa ali face a face com pessoas que foi o recordista de 100 quilômetros no Brasil, outros que correu 5.000 quilômetros, são pouquíssimos homens no mundo que fizeram essa façanha, e o outro que foi, eu corri esse final de semana 24 horas, eu fiz uma marca ruim, 210 quilômetros, mas eu vou tentar melhorar, não sei o que, como se fosse algo tão comum, vai se tornando comum para nós, que você contar para qualquer ser humano normal, ele vai dizer, cara, vocês são tudo malucos. E realmente algo... eu falo, eu tenho sorte de conviver com titãs, cara. É incrível. Isso é muito bom. Essa é a parte boa da corrida de montanha. Eu corri muito tempo rua, né? Mas eu falo que a corrida de montanha, você fica face a face com pessoas que você jamais ficaria numa corrida de rua, né? A corrida de rua parece que tem ali aquele... Eu lembro muito da São Silvestre, né? Tem o cercadinho da elite, você só vê a elite de longe, depois eles chegam, pegam a premiação, vão pro hotel, e a montanha não, né? A montanha você conversa aí com o Celinho, com o Zé Virgínio, com Isadir Fantasma, Silvestrin, Letícia, né? A Ivânia Rambo, a Giovana. Você conversa como se fossem pessoas, e eu brinco que alguns eu não consigo ver nem na largada, né?
Verdade, é incrível. E aquilo, para a pessoa que busca um esporte para aliar aí. A montanha tem chamado com diversos esportes, não só com o trail running, né? Mas com a caminhada, o hike, com o montanhismo de fato, a escalada, com o motociclismo, né? Muitos motociclistas vão para a montanha para se conectar, os que vão para acampar. Então, assim. Mountain bike, né? Mountain bike, exato, o MTB, outra prova aí, tá vendo? Que vem aí surgindo no cenário já desde o. Acho que o ano passado foi o primeiro. Acho que creio que sim, que é a Rock Mountain Games. Meus caras vêm uma pegada muito legal. Não sei se você teve a oportunidade já de. Eu tive na primeira. Então, pô, puta estrutura. E tive em Atibaia também. Teve uma em Atibaia, uma etapa em Atibaia. Mas o que, cortando você um pouquinho, o que me impressiona é que é um evento gigante que envolve tudo da montanha e ainda não engrenou. Né? Sim, por causa do que nós estávamos falando. Talvez as pessoas, olha, será que é bom? Mas não é caro. Não é caro. Eles sempre estão disponibilizando cupom de desconto para as pessoas irem e tal. Eu vou para minha terceira edição lá. Entrega muito mais que muita prova de grife na qualidade do kit, na estrutura de hidratação, no percurso impecável a marcação das que eu participei até agora, entendeu? Do pós-prova, meu, puta que arena show, aquilo ali é pra você passar o dia com a família, não é nem pra você chegar e ir embora resenhando, não é? E é o que você disse, não engrenou, porque o pessoal acho que tem aquele receio e enquanto isso não... Aí a gente fala da concorrência. Pô, mas não tem concorrência? A gente tem que prestigiar a concorrência quando ela chega. É verdade. A impressão que dá, né? Conhecer, pelo menos. A impressão que dá, Sérgio, que a gente fica na repetição, né? A gente parece que tem medo do novo, né? Medo do novo, isso aí. De conhecer uma nova prova, né? Uma nova marca. Foi o que eu falei da Skechers no começo, quando eu fui dar oportunidade para ela. Mas quando eu converso com as pessoas, elas falam assim, Zulu, eu tenho X valor para comprar o tênis, eu não posso errar. Então, assim, eu já estou acostumado com essa marca, eu vou comprar essa marca. Eu não vou arriscar de comprar uma outra marca e, de repente, não ser aquilo. E, de certa forma, é real, né? Pode ser que a gente respeita, mas é o que eu falei. Mas também não podemos daí reclamar de concorrência, então. Porque você já... As grandes marcas, né? Eu lembro, quando eu falo de grande marca, eu lembro da Coca-Cola. A Coca-Cola faz propaganda até hoje na televisão. Né? E é o refrigerante mais vendido. Você fala, precisa fazer propaganda? Sim. Precisa. Então, as grandes marcas elas acabam colocando na cabeça das pessoas que ela é a melhor, porque ela continua investindo muito em marketing. Então, é uma coisa E ela tem mais verba para isso. Tem mais verba. Ser mais parruda, exato. Exatamente. Vai aparecer ali, quando colocar no Google, vai aparecer logo em primeiro ali, né? Vai ser logo a primeira loja a aparecer. Sérgio, o papo sensacional, a hora voou, né? Voou. A gente ia conversar aí alguns minutos, mas já passou de hora já a nossa conversa. Eu queria que você, na verdade, antes de você deixar suas redes sociais, falar sobre a sua loja, né? Eu queria fazer um agradecimento a você, porque eu sei de várias pessoas, de vários corredores, alguns que tiveram no Mundial que não tinha nem tênis e você foi uma das pessoas que teve essa disponibilidade de ajudar. E eu sei que você faz isso com várias pessoas. Então, isso que você faz é algo para gente que ama o trail. Eu tenho condições de comprar um tênis, mas essas pessoas, se ela comprar o tênis, vai faltar para uma outra coisa. E você é um abençoado de Deus que acaba abençoando essas pessoas, porque eu fiz essa pergunta aqui para o Zé Virgínio e para outras pessoas, o que é mais difícil, conseguir a vaga para o Mundial ou ir para o Mundial? Né? Porque a gente pensa em toda a estrutura, né, Sérgio? Então, precisa da passagem, precisa do tênis. Pô, teve uma situação recente que os meninos foram para o juvenil, não tinha tênis para ir para o Mundial.
Aí você fala, como que um país, né, do tamanho do nosso só tem olho para o futebol? Então, quero fazer esse agradecimento a você por apoiar todos esses atletas aí, que eles merecem, e eu espero que isso retorne para você com muitas vendas, né? A sua loja é uma loja fenomenal, sensacional. Deixe sua última palavra, suas redes sociais e fale sobre sua loja. Ô, meu amigo, obrigado. Eu me emociono, gostaria de fazer muito mais, eu sempre falo, não é demagogia. Às vezes a gente faz até além das nossas forças, acaba sendo até irresponsável financeiramente, mas por ver a necessidade, fala, cara, tem como eu cobrar aqui, ou às vezes alguns chegam, a gente acaba fazendo um preço de custo ali, pro cara, meu, não fala isso para ninguém, pelo amor de Deus, senão vão pensar que, né, eu posso vender por esse valor. Mas a Equilíbrio vem galgando degraus aí ano a ano e conseguindo cada vez mais aportar aí nesse mercado para esses atletas, porque a gente, exatamente o que você falou, sabemos as dificuldades. E é isso, agradecer também o espaço, como eu disse, é uma honra estar aqui do teu lado, um cara com tantas histórias e tão bem visto no trail nacional. Bom, rede social, Sérgio Garcia Run, meu Instagram, lá eu falo um pouquinho da minha rotina. Tem vezes que eu sumo um pouco, mas é porque eu tô treinando, viu? Treinando muito. Quando eu sumo é que eu tô treinando. Quando eu tô postando muito, eu tô na bad, tô treinando pouco. Quando eu tô lesionado, eu posto mais. Mas quando eu sumo, eu tô treinando. A Equilíbrio, o Instagram, @Equilíbrio Artigos Esportivos, e o site www.equilibrioesportes.com.br. Facinho de achar. Sempre que precisar algo, tem o WhatsApp lá, a galera ajuda, apoia, às vezes dá um cupom de desconto para algum produto. Então, fiquem à vontade. E é isso, e vida longa à montanha, Na Montanha Podcast. Deixar um beijo para ti, para Michele também, que vocês cresçam e prosperem muito aí nesse novo desafio. É isso aí, eu que agradeço e espero você aqui uma nova oportunidade, porque o papo foi tão bom que não vimos a hora passar. Por favor. Pessoal, valeu, é isso aí, um abraço. Matheus na técnica. Eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores. Autoescola Ideal Suzano, são 27 anos de comprometimento e respeito. 2R Ar-Condicionado, para sua empresa ou para sua casa, ar-condicionado é com a 2R. E a LA Studio, você que é fabricante de roupas e quer ter estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças de campanha nas diversas mídias, suportes, acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br.